Olha só, dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral revelam que houve um crescimento de 14% no número de jovens eleitores, jovens com idades de 16 e 17 anos, neste ano de 2024, em comparação com as eleições municipais de 2020. Direito de todos os adolescentes com 17 ou 16 anos de idade, completos na data da eleição, o voto ainda é facultativo para esse público no Brasil, mas certamente uma grande oportunidade para que esses mesmos jovens exerçam a cidadania, possam participar do processo eleitoral. A gente aprofunda esse assunto e conversa agora com um consultor eleitoral, ele que também é analista político, autor de um artigo sobre o tema, Wilson Pedroso, conosco aqui no Isso é Bahia. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos os ouvintes aqui do Isso é Bahia. Um abraço, Jefferson, um abraço, Ernesto, um abraço aos amigos aí na rádio. Wilson, quais fatores você identifica como, digamos, os principais responsáveis por esse aumento expressivo do eleitorado jovem e como é que você avalia o impacto desse crescimento no cenário político brasileiro? Bom, primeiro, alguns locais tiveram crescimento, né? Mas para você imaginar, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, nós continuamos ainda em queda. E os locais onde há crescimento, o que nós temos agora muito é a polarização. A polarização trouxe a política para o dia a dia das pessoas. Eu digo que eu sou de uma geração de jovens que só discutia futebol. Eu não, porque eu sempre fui... Eu venho do movimento estudantil e eu era o chato da turma. Enquanto meus amigos queriam falar sobre futebol, eu queria falar sobre política. Eu digo que hoje está todo mundo querendo falar de política e eu quero falar de futebol. Mas as redes sociais, a polarização, trouxeram os jovens para mais próximo da política. E não só os jovens, a própria sociedade tenta discutir um pouco mais de política justamente por conta de polarização e redes sociais. Antigamente, o acesso que nós tínhamos à política ou era imprensa escrita, jornal físico, rádio ou TV, ou os telejornais de uma ou duas TVs. Era esse o nosso acesso à informação. Hoje, nós somos bombardeados via WhatsApp, via redes sociais, grupo de amigos, e acaba falando um pouco mais de política e o interesse aumenta. Mas também, esse mesmo interesse, esse mesmo bombardeio de informação, muitas vezes também afasta os jovens e acredito que os grandes centros, é isso que acontece. E como você está falando, de fato, o crescimento do eleitorado jovem não é homogêneo em todo o país. Não é homogêneo. Varia de região para região, mas... Porque o jovem, Jefferson, jovem, nós já fomos jovens e eu tenho um filho adolescente. Quantas vezes a gente não escuta dos filhos quando eles estão na adolescência, vocês não me escutam. E muitas vezes o jovem não se conecta com a política, né? A política não consegue acessar esse jovem. Se você olhar as campanhas eleitorais, cada vez mais as grandes campanhas, principalmente, procuram um influencer que falam com o jovem, procuram o MC para trazer para a campanha, para tentar se conectar com o jovem, porque ele olha para a política não fala com o dia a dia dele, o político não consegue se comunicar com ele. Então, nos grandes centros, muitas vezes, existe esse afastamento, porque nos grandes centros, ou as grandes metrópoles, pega Salvador, pega Belo Horizonte, pega a capital de São Paulo, pega Rio de Janeiro, existem muitos problemas. Quando você vai para as cidades menores, elas são mais acolhedoras, os problemas do dia a dia são menores, e nos grandes centros as pessoas sentem mais, e o jovem muito mais, porque o jovem está naquela fase de querer se reencontrar com o seu futuro, e a política não traz isso para ele. Exatamente, levando em conta esse cenário, Wilson, de falta de não é um crescimento homogêneo desse eleitorado jovem. Que estratégias, por exemplo, poderiam ser adotadas exatamente para atrair mais jovens para o processo eleitoral em regiões de baixa participação, incluindo aí o papel das campanhas publicitárias do TSE, o uso das redes sociais que atingem em cheio os jovens, não é?
em 2022, na campanha de 2022, o TSE fez uma grande campanha de marketing e o número de jovens chegou a subir naquela campanha. É que na campanha de presidencial, esse tipo de mídia é mais fácil, porque o que acontece também, as campanhas nacionais, elas têm uma dinâmica, a campanha de presidente, governador, tem uma dinâmica da campanha das prefeituras. Mesmo a prefeitura, as campanhas de prefeitura, sendo algo mais, ou deveria ser algo mais próximo, porque é onde você resolve, a campanha de prefeito é na prefeitura onde as pessoas moram, é no município onde as pessoas moram, é onde está o seu dia a dia, é onde está o seu dia a dia. E as campanhas nacionais, mas a campanha nacional tem muita mídia. Para você ter uma ideia, você estava falando com um consultor político anteriormente sobre política nacional, sobre o que acontece no Congresso, sobre o presidente Lula, volta e fala de Bolsonaro. A campanha nacional, ela é muito mais quente e tem muito mais mídia, como que vocês falam quando não é mídia paga? Mídia gratuita. Mídia e aí entram com campanhas de marketing, aí o bolo vai só aumentando e o interesse também. Wilson, eu também era o chato da turma no meu tempo de adolescente. Quando você falou, eu me lembrei logo. Me lembrei, inclusive... As pessoas só falavam de futebol, né? Pois é. E para quem era de movimento estudantil, presidente de Grêmio, o pessoal no bar olhava para mim e falava, lá vem o chato falar de política. E agora eu quero ser o chato falando de futebol. A gente era o menos interessante para as meninas. Quero falar do meu Corinthians. Exatamente. Mas, Wilson, veja só, eu estou te falando isso pelo seguinte, na época, eu tenho 56, não sei que idade você tem, mas eu peguei ainda o finalzinho de ditadura, ainda tinha um certo clima de movimento conspiratório entre secundaristas na escola que eu estudava, a gente tentou criar um grêmio, etc. Mas hoje em dia, apesar desse impulso aí da participação juvenil, a gente vê o movimento estudantil meio que, vamos dizer assim, sem a força que já teve, que foi determinante historicamente. Os estudantes sempre desempenharam um papel fundamental na política nacional. E agora a gente está vendo essa coisa meio sem eco, né, nos movimentos sem estudantis. Força. Eu vou fazer uma avaliação particular. Eu trabalhei durante 10 anos com o ex-ministro Paulo Renato e por algum tempo no Ministério da Educação em Brasília. A UNE, e aí eu conheço o pessoal da UNE, tenho boa relação com o próprio Orlando Silva, ela se perdeu quando ela ficou na pauta só da carteira de meia entrada. Eles se desconectaram dos centros acadêmicos, tentando só fazer uma base financeira e ficaram só com a pauta da carteirinha dos estudantes. E abandonar os grandes centros não abandonaram os grandes centros de faculdade, mas formavam centros acadêmicos, principalmente universidades públicas, preocupados em continuar no poder da UNE para continuar com a questão da carteirinha de estudante. Me fala você, que está todo dia no rádio aí, Ernesto, o que você lembra de movimento estudantil dos últimos 10 anos? Zero. Olha, aqui em Salvador até Eles que a gente teve sem por pauta. conta do transporte, né? O transporte não era... Isso, é verdade, não é? Mas até não é nesse movimento havia uma negação de organização, era uma participação política. Isso, existiram outros movimentos. Esse movimento não vieram dos centros acadêmicos, não vieram das juventudes organizadas. As pessoas se organizaram de dentro para fora. Aí você tem aqui em São Paulo você tinha o Vem Pra Rua, tinha o MBL, não era a UNE. A UNE estava inclusive do outro lado. Tinha um movimento Passe Livre também, que impulsionou tudo. Não é só 20 centavos, não é só 20 centavos. Mas depois disso, o que aconteceu? Os movimentos, hoje ainda sobre o MBL, mas se você lembrar dos movimentos daquela época, nem esses sobreviveram. É verdade. Agora, o que é que poderia explicar isso? Quando você se pauta em uma única, e quando você se ergue em cima de uma pauta, a hora que ela perde força ou deixa de existir, os movimentos acabam.
Ou descobrem outra pauta, né? Agora... não, então, mas se o cara continuou só com a história dos 20 centavos, a pauta acabou, ele sumiu. Sobrou o MBL aí, que ainda faz movimento da juventude, as pessoas gostando ou não, eles são um grupo organizado que vieram da época do menos 20 lá, não é só 20, e se conectaram e perceberam. Tiveram um grande movimento nas redes sociais, mas foram encontrando outras pautas. Gostando deles ou não, eles sobreviveram, tem vereadores, tem deputados, vão tentar fazer prefeitos. Agora, o que pode explicar, Wilson, esse descompasso entre estados, né? Alguns estados aumentando o interesse dessa faixa da juventude. Eu acho que é realidade. Acho que as realidades, eu falo, onde diminuiu foram nos grandes centros, onde tem os grandes problemas do dia a dia, da insegurança, da falta da saúde precária, da dificuldade na saúde, da dificuldade na educação. Onde tem os grandes centros e as dificuldades são maiores, as pessoas têm uma percepção maior da dificuldade de se conectar com a política, do que no dia a dia das menores cidades, onde sabe onde mora o vereador, conhece o vereador do bairro, todos frequentam a mesma festa, as mesmas comemorações, e o eleitor acaba se encontrando mais vezes com o prefeito e com o vereador, e aí existe uma conexão maior. Quanto maior o espaço, se você não sabe se comunicar, se você não usa os meios de comunicação de uma forma correta, a distância fica maior. Para a gente encerrar, Wilson, estamos conversando aqui com o Wilson Pedroso, que é consultor eleitoral, analista político também. Estamos nesse ano eleitoral, partidos políticos certamente de olho nessa faixa de eleitorado, né? Os jovens. Então, que ações, como que partidos políticos, lideranças podem se adaptar para melhor dialogar, representar os interesses dos jovens eleitores, considerando exatamente suas demandas, seus anseios, agora em ano eleitoral? Eu digo que quando você vai fazer uma negociação, você tem que se colocar no lugar de com quem você está negociando. O político tem que lembrar que um dia ele foi jovem e tentar pensar o que ele precisava, o que movia ele naquele momento, como que ele conseguia se comunicar com as pessoas, mais velhas, e as campanhas, é isso, trazer o candidato, o cara de 50 anos, eu tinha meus sonhos, minhas vontades, que muitas vezes não viraram realidade, mas eu estava lá procurando alguém para me ajudar a me encontrar. Os políticos têm que descer um degrau, a comunicação tem que descer um degrau. Não vai falar gíria, mas não dá para falar de forma robusta com um jovem. Você tem que falar de uma forma mais leve, forma simples, se comunicar, trazer de repente realmente esses influenciadores para ajudar essa comunicação junto aos jovens, entender o que é cultura, é música, é educação, é transporte, entender o que o jovem de cada região tem de sonhos para ela para frente. Meu sonho é... Aqui pega em São Paulo, você fala com um monte de jovem que quer sair fora do país. Então, eles estão desconectados, eles não se sentem mais partícipe do local. Eles têm que se sentir partícipe, eles têm que saber que tem alguém olhando para eles fora os pais, que muitas vezes, nem por conta da aborrecência, até os pais eles acham que não olha, que não está de olho neles e que não entende eles. Então, eu acho que tem que se conectar via comunicação, via um olhar diferenciado das pautas, educação, saúde, segurança. De repente é importante para nós que somos mais velhos, que estamos no dia a dia, na raça, para ganhar o pão de cada dia. Para eles estão ainda numa fase de crescimento, de se encontrar, de repente já estão trabalhando, mas estão trabalhando com coisa que muitas vezes não é só para levar sustento para casa e não é algo que preencha o desejo dele. É isso, é se conectar, tem que se conectar cada vez mais, descer um degrau e entender o que esse jovem anseia para o seu futuro. Maravilha. Muito obrigado, Wilson Pedroso, consultor eleitoral, analista político, conversando conosco nessa manhã de sexta-feira aqui no Isso é Bahia. Até uma próxima. Bom dia para você.
Bom dia para todo mundo desse Bahia. Jefferson, Ernesto, forte abraço. Muito obrigado pela oportunidade. Abraço para você também. Pois é, aí, ó, conexão com os jovens. Conexões é a nossa coluna que estreia nesta sexta-feira, oficialmente. Na sexta-feira passada a gente conversou com o professor Nelson Preto, hoje ele com a coluna Conexões, Educação, Cultura e Ciência. Já para você, agora 5 minutos para as 8 na Tarde FM.